Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, sou o Daniel, sou obreiro lá da cidade de Inajá, casado com a excelentíssima senhora Aline. Fica de pé aí, meu amor. Aquela ali é a minha melhor parte. O retorno está ótimo, querido. Adorei esse negócio de recado na tela ali. Adorei esse negócio. Minha esposa está ali, os meus filhos estão lá na casa da minha sogra. Tenho o Davi de 10 para 11 anos, faz 11 anos daqui uma semana. E a minha filha de 9 anos faz 10 anos em janeiro. Pretendentes, eu aceito currículo, porque daqui 10 anos eu não quero mais meus filhos em casa, quero que eles sejam casados, seguindo a vida deles, né? Afinal, eu vou estar com 42 para 43, já está bom de ter a casa para mim de novo, né? Então, se alguém tiver interessado, filho nessa idade, aceito currículo, viu, Maurício? O Maurício me conhece há pouco tempo, há 22 anos apenas. Sou da Igreja Presbiteriana Renovada desde abril de 98, quando nela entrei pela primeira vez. E fico feliz de vir aqui hoje, porque eu estive aqui, fui batizado aqui em Maringá, não sei o nome técnico do local, mas a gente chamava de Buracão na época. É isso mesmo, Maurício? Fui batizado lá pelo pastor Dorival em 2001, dia 9 de setembro de 2001, e fui recebido membro aqui nesta igreja. Lógico que não era este templo, era pouquinha coisa diferente, né, irmãos? Estive pregando no templo quando era no salão ali embaixo, e estou hoje aqui. Então fico muito feliz por passar por essas etapas da quarta igreja de Maringá. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Romanos. Nós vamos ler o versículo 2 do capítulo 12. Então, somente o versículo 2. Gostei daquele negócio de recado ali, muito bom. Aí os meninos conversam com a gente pela tela ali. Muito legal esse negócio. Lá a gente faz cartazinho, sabe? Cadê os irmãos do som? A gente faz um bilhetinho e leva para o pregador disfarçadamente, põe no cantinho assim da Bíblia. Principalmente quando a minha esposa está pregando, que, como eu disse a vocês, é a minha melhor parte. Somos um e a melhor parte é ela, com certeza. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor está em nosso meio. Agradecemos porque o Teu Espírito Santo vive em nós, ó Pai. Agradecemos por estarmos aqui. Agradecemos porque o Senhor tem feito e fará coisas maiores ainda sobre nós. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez essa noite, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Nós, eu e você, não conseguimos fugir de uma realidade. Nós somos seres espirituais. Isso é um fato. Isso é algo concreto. Isso é algo que é inerente a mim e a você como crente. Gostei que o Maurício usou essa expressão. Lá em Inajá eu falei para o pessoal parar com esse negócio de cristão, de evangélico, não, fala crente, que é mais fácil. Inajá é uma cidade de 3 mil habitantes. Se você não conhece, ela está escrito lá em Atos. Quando lá em Atos diz que é para pregar o evangelho até os confins da terra é Inajá, na beira do rio Paranapanema. Então, se você não conhece, é ali. Se você quiser pescar, comer uma boa porção de peixe, pode ir para lá, procure lá, você vai encontrar facilmente. Eu trabalho nos correios da cidade, então não é difícil me achar. Então procure a gente lá, e aí você me abençoa, paga uma porção para mim, que eu vou comer um peixe com você, com toda certeza, né? Você não achou que eu ia chamar você para mim pagar o peixe, né? Somos seres espirituais, isso é fato.
todo crente ele é espiritual, ou deveria ser. Se você não é, está com uma peça quebrada. Quando Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo escreve que Cristo vive em mim, ele está sendo espiritual. Ele não está dizendo que Cristo reencarnou nele, ou que Cristo é ele. Ele está dizendo que Cristo habita, o Espírito Santo habita nele. Nós somos seres espirituais. Falamos o tempo todo de espiritualidade. Profetizamos, oramos em línguas. Todo o tempo nós crentes estamos em contato com o espiritual. A todo instante nós estamos neste contato. Não há como ser crente sem ser espiritual. E nós, eu e você, procuramos entender estas coisas o tempo todo. Nós temos esse anseio, esse desejo de nós. Essa água para mim, que bênção. Gostei desse negócio aqui. Não? Tem outro embaixo? Ah, tem um embaixo aqui. Ótimo. Está aberta, queridos. Oxe. Perdoa aí pelos erros de português. Que negocinho legal. Eu e a minha esposa tem uma loja de decoração online. Então eu estou olhando para a decoração, fico prestando atenção em tudo, sabe? Reparando em todas as coisas, assim, está tudo muito bonito. Perdoa os erros de português aí, que eu sou da área de exatas, tá? Eu sei fazer conta. Não repara nisso, não. Vamos reparar na palavra de Deus. Nós temos um anseio, desejo de procurar a todo tempo entender e compreender as coisas espirituais. Quer um exemplo claro disso? Você tem um sonho. Você sonha alguma coisa lá. Corre ligar para o irmão, para a irmã que revela lá. Aqui não tem isso não, lá tem. Irmão, eu sonhei aqui que... eu de novo. 8ª vez que eu estou ligando essa semana. Eu sei, irmão, eu sonho bastante. É muito sonho. Eu sonhei, irmão, que tinha 2 cabritos, 1 carneiro e 3 vacas no portão da minha casa. O que isso quer dizer? Quase que o irmão fala, joga no bicho, mas não pode, aí ele não fala. Nós ansiamos a todo tempo entender as coisas, e nem tudo é assim. Mas temos essa vontade, este anseio, este desejo. Eu e você, para sermos espirituais, precisamos começar a entender que se esse é nosso objetivo, eu preciso olhar para Cristo. Porque Ele é o meu exemplo de espiritualidade. Não há outro exemplo melhor em toda a Escritura do que Cristo. Os apóstolos tiveram o seu mérito, os pais da fé tiveram o seu mérito, Moisés teve o seu mérito, mas Cristo é o nosso exemplo de espiritualidade. Então, quando eu começo a ler a Bíblia em Mateus, na genealogia de Jesus, até o Maranata do Apocalipse, eu vou ver Jesus falando de coisas espirituais o tempo todo. O tempo todo. Às vezes eu e você não percebemos que ele estava sendo espiritual, porque eu e você entendemos a espiritualidade de uma outra forma, de um outro jeito. A ideia que a Bíblia nos traz para falar de conversão, que é uma expressão do crente, é uma expressão traduzida para a transformação radical do nosso interior. Então, quando eu me converto, o meu interior precisa ser radicalmente transformado. Pelo pastor, pelo irmão, não. Pelo Espírito Santo de Deus. Como isso? Com Cristo sendo o meu exemplo de espiritualidade. Quando eu olho para as ações de Cristo, eu preciso entender isto. E a primeira coisa que eu preciso entender é: eu tenho que estar disposto a mudar. Eu e você precisamos estar... É a Silvia ali, Silvia, tudo bem? Não estava te reconhecendo, você está mais jovem. O que aconteceu? O Maurício está acabado. E você está jovem. A gente tem que estar disposto a mudar, Silvia. A gente tem que estar todo o tempo buscando mudança. Se você não está disposto a mudar, você não está aprendendo o Evangelho. O Evangelho requer mudança.
Um exemplo disto é que quando eu fui à igreja a primeira vez, nós não podíamos nem chegar perto do púlpito, porque tinha-se a ideia que o púlpito, o local onde eu estou aqui pisando, era um local santo, mas aí embaixo não era. Então me lembro um dia que estava sentado à beira do altar, e o pastor Luciano entrou na igreja, com toda a paciência de toda aquela... Ele era muito calmo, muito tranquilo. Ele disse: sai daí, aí é um lugar santo, você não pode sentar aí. Ele estava muito nervoso nesse dia, ele falou desse jeito, porque tinha-se essa ideia. Só que a gente foi mudando, e foi entendendo que estar aqui em cima não quer dizer santidade, estar aí embaixo não quer dizer santidade, vir à igreja não quer dizer santidade. Ter o Espírito Santo em mim quer dizer, estou em busca da santidade. E aí eu passei por essa mudança ao longo dos anos. Houve um tempo em que a roupa era extremamente importante para o crente. Coitado das irmãs mais velhas que não podia passar uma tinta no cabelo para esconder os fios brancos. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente é extremista. Aí a hora que libera, a gente já passa uma tinta azul logo, já que pode. Aí fala, não, o crente pode usar calça, pode usar short. Aí as irmãs usam short, que misericórdia, os irmãos usam também. Teve uma época que o povo ia para a igreja com a roupa da academia, para a academia devia com a roupa da igreja. Eu não entendia direito. Existe uma roupa para sim usar a cada lugar. Você tem que saber se comportar. Não é porque pode usar calça que você vai se vestir de qualquer jeito. Mas houve um tempo em que isso era fundamental, e nós, crentes, fomos mudando. Durante um tempo, ser como Cristo vivia sobre proibições e permissões. Então, para eu ser como Cristo, isto era permitido, aquilo era permitido, ou isto era proibido e aquilo era proibido. E alguém determinava essas regras, e nós seguíamos. E aí a gente foi entendendo que essas permissões ou proibições não são apenas isso que vai fazer eu ser como Cristo. Eu preciso ter Cristo como meu modelo de espiritualidade. E aí, quando eu olho para Cristo, de Mateus, as cartas, narrando a sua história, eu vejo algumas coisas que me assustam. Por que me assusta? Porque eu e você fomos criados num modelo religioso, em que a espiritualidade consistia em vir ao templo, em jejuar e orar. São os pilares que nós sempre pregamos para a religiosidade. Isso está errado? Não, mas os fariseus faziam isso. Eles iam ao templo, eles oravam e eles jejuavam. Então vem Cristo, não vai para o templo o tempo todo, começa a pregar na rua. Olha que maluco para aquela época. Então vem Cristo, e em vez de ficar no meio dos crentes, vai conversar com a mulher na beira do poço. A mulher que estava no 90º marido já. Está Cristo lá sentado com ela conversando. Mas que exemplo de espiritualidade é esse que foge os padrões? Ser espiritual é fugir dos padrões e ter o padrão do Espírito Santo. Eu não preciso copiar ou ser igual, porque Cristo realmente nos ensina isso. Então, trazem uma mulher para ele. Fala, estava em pecado, tem que apedrejar ela agora. Ele a perdoa. Eu e você somos espirituais, cada vez que ao invés de julgar, nós perdoamos. Na nossa volta a Inajá, vão fazer 3 anos, em março do ano que vem, faltam alguns meses, 2 anos e 7 meses que nós estamos lá. Uma palavra que tem norteado as nossas vidas, é uma parábola muito conhecida, mas muito marcante, que é a parábola do filho pródigo.
Por que ela tem marcado tanto? Porque se fôssemos eu e você aquele pai, nós teríamos perguntado aonde o filho gastou o dinheiro, o que ele estava fazendo da vida, o que ele estava pensando, o que ele queria voltando para casa, quais eram as intenções dele e qual garantia ele dava de que ele não ia voltar para o mundo de volta. Porque é assim que eu e você fazemos. A pessoa está desviada, vem para a igreja, aqui usa a palavra desviado ainda, lá usa desviado, aí tem lugar que mudou, usa parado. A pessoa está parada, é que mudou. Mas antigamente era desviado. A pessoa parou, sumiu da igreja. Aí o dia que ela vem para a igreja, você pergunta onde ela estava, o que ela estava fazendo. E vai começar a questionar, ela fala, eu quero me reconciliar com Jesus. Mas você não vai sair de novo não, né? Você veio para ficar agora, né? Querido, se Deus nos ensina a não fazer isso, por que nós fazemos? É isso que eu não consigo entender. O que eu e você tem a ver se ela vai desviar amanhã ou não? Se ela quer reconciliar, reconcilia. Se dá um infarto nela e ela morrer, ela morreu reconciliada com Cristo. E essa culpa não vai estar sobre você. Enquanto estávamos no começo da conversão da minha esposa em uma igreja em Cruzeiro do Sul, teve um homem, seu Vandeco. Seu Vandeco ministrava célula na casa dele, e ele dormia toda a célula. E eu estava falando e ele estava dormindo, aí eu falava, para acordar ele, não é seu Vandeco, ele só falava isso, é verdade, meio dormindo, meio acordado. Mas aí ele teve um AVC, ele foi para o hospital, morto. Chegou no hospital, voltou a respirar do nada, ninguém entendeu o que aconteceu. Na cama do hospital, o filho dele falou, pai, você precisa aceitar Jesus e se batizar. Foi o batismo mais emocionante que eu presenciei na minha vida. Aquele homem todo paralisado, descendo, sendo carregado numa escada dentro do tanque batismal, sendo batizado. 15 dias depois ele faleceu. Ele só tinha aquela chance. E se alguém tivesse perguntado para ele, irmão, o senhor vai ficar firme, né? Não vai desviar mais não, né? Porque o senhor está um tempão aí, a família toda é crente, só o senhor que não. Ser espiritual é perdoar mais do que julgar. É que eu e você precisamos entender que para ser espiritual, eu preciso andar a segunda milha e não ficar reclamando na primeira. Anda comigo a segunda. Não, já andei com você uma só, se vira, dá seus pulos. Oi, gente problemática somos nós, né? A gente acha que é o outro, mas não é, somos nós. Nós somos problemáticos. Quando nos favorece tudo, quando não nos favorece nada. Eu e você somos espirituais toda vez que nós viramos, oferecemos a outra face. Quem me ensina isso? Jesus. O modelo perfeito de espiritualidade para Cristo não era orar, jejuar e ir à igreja. Era perdoar, amar, era andar a segunda milha, era virar a outra face, era abrir mão da razão pelo amor de Deus. Precisa orar e jejuar? Precisa. Precisa vir ao templo? Precisa. Mas se você não amar o próximo, fariseu. Se você não tiver compaixão, a palavra da moda é empatia. Se você não tiver empatia pelo próximo, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Porque sentir a alegria do outro, a gente deveria sentir e não sente. Então vamos sentir pelo menos a dor. Porque é só alguém ser abençoado que a gente cria um sentimento chamado inveja. Por que ele não eu? Toquei mais tempo, sento no primeiro banco. É só porque você pensou isso, não foi você, foi ele. A gente precisa entender que o exemplo de Cristo para ser espiritual era amar ao próximo, era perdoar. A palavra que nós lemos está dizendo, não vos conformeis, não entrar na forma. Não entre dentro da forma deste século, deste mundo. Não entre dentro desta forma, desta ideia pronta. Mas a palavra diz transformai-vos. A palavra no grego é metamorfose.
E eu fui estudar um pouco de biologia, qual eu não sou bom, mas eu vi que metamorfose, para ela acontecer, para a transformação completa acontecer, precisa de 3 coisas. Precisa uma mudança de habitat, precisa uma mudança de alimentação e uma mudança de comportamento. Para que eu seja espiritual, o ambiente que me contamina precisa ser deixado para trás. A alimentação que não presta precisa ficar de fora. E eu já estou quase gravando uma live para falar sobre alimentação. Por quê? Eu e minha esposa estamos há 21 dias em um propósito de mudança de alimentação. O nutricionista vai falar, é RA, Reeducação Alimentar. Nós estamos há 21 dias. Emagreci 4 quilos, vou fazer a fórmula do emagrecimento. Brincadeira, querido. É que todo mundo que começa a emagrecer já grava um vídeo para falar disso. Que a pessoa acha que já quer, ó, já estou bem nisso. Depois engorda de novo, não fala nada. Mudar de ambiente às vezes é simples. Mudar de alimentação, querido, que luta. Eita, quando eu vejo um x-salada na minha frente. Aí sexta-feira nós falamos assim, ó, 21 dias. É dia de enfiar o pé na jaca hoje. Vamos pedir uma pizza. Tem de brócolis? Não tem. Então vai essa com mussarela mesmo. Com pimentão e cebola, porque daí tem legume, né? Rebentou meu estômago. Tive que alugar um banheiro só para mim. Acabou comigo. Aí eu falei, isso não me pertence mais. Eu tenho que mudar mesmo a minha alimentação. Essa alimentação não dá mais para mim. Porque a gente que é crente, querido, a gente sabe quando o ambiente, o habitat não dá mais para nós. A gente até tenta voltar a alguns hábitos, mas a gente não consegue. A gente até tenta comer uma comida mais ruimzinha um pouquinho, mas a gente não consegue. Aquilo faz mal para a gente. E para completar, eu preciso mudar o meu comportamento. E aí é o mais difícil. Porque esse negócio de amar o próximo não é fácil. Dá vontade de estrangular? Dá. Dá, querido. Pegar o irmão, pegar a ovelha pela lã, puxar ela. Dá vontade. Mas a gente é crente. Você fala, seu abençoado, vem aqui que eu vou te amar de pertinho. Você dá aquele apertão no pescoço, quase enforca, né? Mas é amor, querido, é amor. É, querido. Quando a gente canta e diz mais de Cristo e menos de mim, é isso. É amar, é perdoar, é ser de verdade espiritual. Mas eu já venho à igreja, eu já oro, eu já jejuo. Amo o próximo, perdoa, entenda o evangelho. Jesus não andava com nenhuma autoridade, já percebeu isso? Jesus procurava andar com quem não tinha valor. Jesus procurava andar com quem era escárnio, era motivo de vergonha para a sociedade. Ele viu um pecador, ele queria ir na casa do pecador. Que blasfêmia, Maurício. Imagina só. Ei, eu e você somos esses pecadores. Se ninguém te falou isso ainda, eu vou te falar. Você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores. E se não fosse isso, a graça de Cristo não estaria aí para nós. Então quando eu reconheço quem Deus é, o Pai de amor que Ele é, o quanto Ele tem misericórdia, graça para a minha vida, eu começo a reconhecer quem eu sou. Porque eu sei que Ele não vai me julgar. Ele vai me abraçar, Ele vai pôr um anel no meu dedo, Ele vai transformar o meu entendimento, Ele vai renovar o meu entendimento. Mas para isso eu sei quem Deus é e eu preciso saber quem eu sou. Nós vivemos a maior crise de identidade da história, onde todo mundo quer ser alguém menos ele mesmo. Já passei por isso também. Um dia eu fui cantar e falaram para mim assim: rapaz, tua voz lembra do Fernandinho. Adivinha que louvor o grupo de louvor tirava toda semana? Era só Fernandinho. Homenagem ao Fernandinho devia chamar o culto. Porque falaram que ficava bonito, então eu vou cantar Fernandinho.
Igual o Maurício com Voz da Verdade. É desse jeito. E aí eu parei e falei, peraí, eu não sou o Fernandinho, eu sou o Daniel. Todo o mesmo tamanho que ele, aproximadamente, mas não sou. Eu e você precisamos encontrar quem nós somos em Deus. Porque saber quem Deus é fácil. Mas eu e você precisamos saber quem nós somos. Encontrar a razão da nossa espiritualidade. E não só mais falar de espiritualidade, mas vivê-la. E viver espiritualidade não é orar, profetizar, falar em línguas, pular, sapatear e rodar, não. Viver espiritualidade é praticar o que Cristo praticou no meu dia a dia. Com aquela pessoa que não gosta de mim. Querido, eu trabalho no atendimento nos Correios. Você acha que eu gosto de atender todo mundo que eu atendo? E o Correio é bem no centro da cidade, bem na esquina. Tudo quanto é tipo de pessoa que está passando na frente, parece que vê aquela porta aberta e fala, vou entrar ali. Um dia entrou um irmão, que eu não sei de que igreja que é. Você é pastor, não é? Eu falei, sou. Eu quero ir lá na tua igreja cantar. Eu falei, mas não é assim não, querido. Você tem que ir. Vai lá na igreja, assiste o culto. Não funciona assim porque vocês não são de Deus. Se fosse de Deus, você deixava eu cantar. Você nem me conhece. Eu falei, é esse o motivo. Eu não te conheço. Ele saiu bravejando. O vigilante que trabalhava comigo falou assim, olha, eu vou falar uma coisa. Esse negócio de ser pastor não é fácil não, né? Que se fosse eu tinha chutado esse homem já. Eu estava quieto, querido, no meu canto. Passado umas 3 semanas, eu estou sentado lá na frente, esperando dar a hora. Ele passou e falou, ó, me perdoa, viu? Eu fui muito grosso com você, me desculpa. Eu falei, amém, querido, está perdoado. Foi embora. Eu não sei o que ele tinha na cabeça, não sei o que passou na cabeça dele. Mas às vezes eu acho que Deus vai permitir essas coisas, porque para a gente provar que a gente é humilde, para a gente provar que a gente é espiritual, nós temos que ser provados de alguma forma. Se a gente viver dentro de uma bolha, dentro de uma caixa, a gente nunca vai saber se a gente está preparado ou não para a vida do dia a dia. Eu brinco e falo assim, o problema não é o domingo, porque domingo a gente está na igreja. O problema é a segunda-feira. A prova do crente é amanhã, não é hoje. Hoje é gostoso, mão para cima, louvor e tudo mais. O negócio é amanhã. No seu trabalho, no seu grupo de estudo, na sua casa. Quando a esposa olhar e a toalha estiver em cima da cama molhada, e você pensar, eu já falei 1742 vezes hoje para ele tirar essa toalha dali. Aí você fala assim, ô meu lindo, querido, amado, vou te enforcar com essa toalha. Porque é isso que a gente pensa, mas não fala. A gente pensou, a gente já pede perdão para Deus. Ô Senhor, saí do culto agora, me ajuda, Santa Ceia. Senhor, vou ter 30 dias para pedir perdão até a próxima Santa Ceia. Porque o crente acha que a Santa Ceia é o prazo de validade para pedir perdão. Já reparou? Aí vamos trocar o cálice. Tinha um irmão lá na igreja que trocava tanto cálice comigo e com a minha esposa quando a gente namorava. Mas tanta vez, que eu juro para vocês que até hoje eu não entendo, porque ele nunca me contou o motivo. Mas eu acho que aquele irmão não gostava muito de mim. Porque toda ceia ele trocava o cálice comigo. E me pedia perdão, não sei porquê também. Que a gente acha que é assim. Na Santa Ceia eu renovo. Aí eu tenho mais 30 dias para pecar. Aí depois eu... Não, querido. Se Jesus voltar no meio desses 30 dias, bom você combinar com ele para ele voltar na Santa Ceia. Então, fala, Senhor, Santa Ceia, domingo à noite, por volta das 8 e pouco. Aí o senhor volta na segunda não. Não volta quando a toalha estiver lá. Ou senão o marido chega em casa para almoçar, a esposa faz aquele almoço, que ele põe na boca, puro sal. Ela fala, tá gostoso, meu amor? Ele fala, Acontece na sua casa, Daniel? Acontece. Acontece na sua também. A gente fala, delícia. Esse tempero novo que você está usando é maravilhoso. Se tiver pressão alta, então...
Primeiro eu sei quem é Deus, depois eu preciso me reconhecer e viver o propósito de Deus, não o meu. Mas eu queria tanto cantar, mas eu queria tanto pregar, mas se Deus quer que você faça outra coisa, faça o que Deus quer. Tenho certeza que vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. Quando eu fui enviado ao ministério pela primeira vez, eu estava com uma enfermidade, uma hérnia de disco na região lombar, que havia afetado o meu nervo ciático. Eu estava encostado pelo INSS, 6 meses de dor e sem dormir. A minha esposa grávida da nossa segunda filha, e eu não podendo trabalhar mais. O meu salário caiu pela metade quando eu fiquei encostado, porque eu recebia um adicional por serviço feito, serviço realizado. E eu estava na minha casa e abri a igreja em Inajá. E eu falei, pastor, eu estou com o grupo de louvor aí, eu vou. Nós éramos o grupo 3. Eu falei, eu vou para lá com o meu grupo de louvor. Pessoal, já conversei, já se acertamos. O senhor manda um pregador. Beleza, tinha o pregador, o Maurício conhece, o Admilson. O Admilson era o pastor de Inajá, ficou 1 ano sendo preparado para ser enviado para Inajá. E nós fizemos esse trajeto durante 30 dias. Ao final dos 30 dias, o Admilson olhou o pastor Vitor Hugo e falou assim, eu não vou não. Não tenho no meu coração Inajá não. Aí o pastor olhou e falou, o que eu faço agora? Eu falei, continuamos, eu continuo levando louvor, vai mandando um pregador até alguém se dispor. E uma terça-feira de manhã ele chegou em minha casa. Quem conhece o Vitor Hugo sabe que ele é um exemplo de elegância, sempre muito bem vestido. Ele chegou em minha casa com a camisa toda amarrotada, com a calça toda amarrotada, o cabelo despenteado. Falou, não dormi essa noite, às 7h30 da manhã. Falei, o que aconteceu, pastor? Deus me mostrou quem vai ser o pastor lá em Inajá. Falei, que bênção! Já imaginei, minha Paraty não vai precisar pegar essa estrada buracada mais. Estava só o osso a minha Paraty. Falei, ai, graças a Deus. Ele falou, vai ser vocês. E a gente começou a rir, a chorar. Falou assim, o senhor está falando? Porque quando o propósito é de Deus, às vezes os outros acreditam mais que a gente. E a gente começou aí, começou a dar certo. Na minha volta para lá, o Maurício estava lá na minha posse. A igreja tinha 7 membros. E quando nos convidaram a voltar, nós pensamos, Jesus amado, vai ser mais difícil do que quando nós viemos a primeira vez. Graças a Deus, hoje, fechando o ano, com tudo isso que aconteceu, nós temos 47 membros ativos na igreja. Esse ano foi um ano atípico. Muitas coisas nós não conseguimos fazer e caminhar, devido ao ano lá, não sei como foi aqui, nós ficamos 6 meses sem poder entrar com ninguém no templo. Primeiro liberaram pelo menos o grupo de louvor para cantar, fazer as lives. Depois proibiram também, era só eu e a minha esposa. Foram 6 meses assim. Então foi um trabalho um pouco mais difícil este ano. Mas está falando isso por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sou o escolhido de Deus para fazer aquilo a que Deus me chamou. Ah, está sendo orgulhoso, Daniel? Não, não estou sendo orgulhoso. Eu estou sendo autêntico com você. Deus me escolheu para isto. Deus escolheu a minha esposa para isto. Deus escolheu você para algo. Se você não entendeu ainda, é porque certamente você não entendeu quem é Deus e não quem é você. Porque quando você compreender quem é Deus e quando você compreender quem é você, certamente você vai entender o propósito de Deus para você. E você vai viver este propósito. E aí, queridos, nós vamos concluir e entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque Deus não basta ser perfeito. Ele quer que seja bom e agradável para mim e a você. Porque para viver com Cristo, a gente renuncia a muita coisa. Então, já que você está renunciando, Deus está te dando. Já que você está abrindo mão, Deus está te enchendo. Já que você diz, Senhor, eu não preciso disso, então Ele te dá algo novo. Porque é bom. Porque é agradável.
Gente, fazer algo que a gente não gosta é terrível. Mas fazer a vontade de Deus é bom e agradável. E além de tudo, vai ser perfeito para você. A gente não vai sentir peso, não vai sentir fardo ao fazer a vontade de Deus. A gente vai sentir alegria, prazer. Seja um crente espiritual em Cristo Jesus. Se coloque de pé na presença do Senhor. Antes de ver esta promessa se cumprir na vida dele, se você tem promessa de Deus, você não vai descer à sepultura antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça, esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim e para você, a minha Bíblia e a sua Bíblia, fala assim que Ele vela pela palavra dEle, para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu tô pegando para pessoas aqui que você tá numa peleja e Deus manda te dizer: continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua. Se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele está vendo a tua peleja. Minha, na sua, nas nossas vidas, é preciso que nós, na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar no seio da família. em nome do Senhor Jesus, querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus, e todos digam amém.